Olá, gente do canal, aqui professor Márcio França. Hoje passando no canal aqui para fazer talvez um rápido comentário sobre essa bendita aqui, caneta azul, azul caneta. Caneta azul, azul caneta, você já deve saber que é um hit aí que foi desenvolvido de um compositor de Balsas Maranhão, que é o senhor Manuel Gomes. E nessa música ele fala de uma caneta que ele perdeu quando ia supostamente da sua casa para a escola. E no final ele diz exatamente que para a professora não brigar que ele vai comprar outra caneta. Me enviaram isso aí 200 mil vezes e eu achei de um gosto assim ruim, um gosto duvidoso. Só que depois pensando sobre essa questão da caneta, então comecei a pensar a caneta não como um instrumento perdido, algo de 50 centavos, de R$1, mas eu comecei a pensar a caneta como um instrumento importante numa sociedade que valoriza a escrita. Se você pensar a questão da Grécia, a Grécia Antiga se trabalhava com a questão, utilizava em comunicação a questão da oralidade. Então usava-se a fala quando queria transmitir alguma coisa. Você queria mandar um recado, falava para alguém, esse cavaleiro, alguém correndo, um corredor aí, pegava e saía correndo ou nadando para algum lugar e ia dar o recado seu lá de forma oral. Com o surgimento, a introdução do alfabeto, que é um momento importante na história da linguagem, né? Você vai estudar linguagem, vai ter essa questão do alfabeto na Grécia. Quando houve essa introdução do alfabeto na Grécia, aí as pessoas começaram a escrever. E aí você vê um boom muito grande, uma valorização muito grande dessa questão da escrita. E aí você tem que se começa a procurar materiais e objetos para que se consiga passar aquela ideia que está na sua cabeça, passar aquilo para um papel ou para um pergaminho ou para qualquer tipo de material que seja. Enfim, o certo é que posteriormente foi descoberto a pena de alguns animais, aliás de algumas aves no caso. Por exemplo, o ganso. Eu usava muito pele de ganso para escrever. E assim os gansos começaram a sofrer até o século XIX, isso do início da Idade Média. Idade Média aí é 400 e poucos anos, lá próximo de Cristo. Aí esse período, até o século XIX, começou a se usar a pena de ganso de algumas aves ali para fazer essa comunicação. Até que realmente no século XIX descobriram uma caneta chamada caneta tinteiro, né? Que você usava algo com uma tinta dentro aqui e você começava a escrever. Posteriormente, essa ideia dos Estados Unidos, e aí posteriormente teve um húngaro que ele patenteou essa ideia e ele conseguiu aperfeiçoar essa ideia a ponto de colocar uma esfera, que no bico da caneta tem uma esfera, e essa esfera ela entra em contato direto com a tinta. E um dos problemas grandes que existia era desenvolver um equipamento que conseguisse realmente não secar a sua tinta quando deixasse lá, porque os outros você deixava ali, a tinta poderia secar. E essa aí, com o tempo, você teria algum problema. Aí é que eles conseguiram desenvolver. Aí, posteriormente, um húngaro vendeu essa patente na década de 40 para um homem chamado, acho que é Marcel, um francês chamado Marcel Bic, que é onde chegou essa questão dessa biczinha aqui que você pode ver. Bom, olhando desse lado, a gente vai perceber que a caneta é um instrumento em que você pode construir o seu futuro, escrever a sua própria história. Agora imagine, em relação à educação, um aluno que não tem uma caneta, um aluno que não consegue escrever em uma sociedade onde se você não escreve, você é um analfabeto. E aí você vê muitas coisas nessa questão dessa música, de uma perda de uma caneta, mas olhando para a nossa educação, vamos perceber que muitos dos nossos alunos já perderam as canetas faz tempo e outros, alguém pegou a caneta dessas pessoas. O interessante é que você observar como que alguém faz para perder uma caneta. A gente observa nesse país nosso, nesse Brasil, crianças sendo transportadas aí em pau de arara, como se fala no interior, que seria aqueles caminhão aí, joga as crianças em cima e leva. Você vê crianças andando quilômetros e quilômetros para estudar em uma escola aí distante de sua casa, andando na lama, no sol. Você vê escolas caindo os pedaços por aí, escola aí quase feita na lona, escola que às vezes não tem um quadro digno, às vezes não tem um data show para se trabalhar, escola que às vezes não tem um pincel para o professor trabalhar ou um giz naqueles que estão mais atrasados. Então todo esse processo associado ao processo educacional, essa questão da aprendizagem da criança, todos esses elementos vão contribuir
para que as nossas crianças, como está acontecendo já, elas consigam perder as suas canetas, vão perdendo a sua caneta, ou seja, vão perdendo a sua capacidade de escrever a sua própria história, de ser senhor da sua própria história. E aí a gente vai ver quantos recursos foram desviados da nossa educação e estão sendo ainda hoje, quantas pessoas estão sentadas em cadeiras, assumindo pastas que elas mesmas não têm nenhuma intenção de melhorar a nossa educação. Quantos professores estão trabalhando em condições insalubres, perigosas e tal, acreditando que é possível, através daquele serviço, daquela atividade que estão desenvolvendo, é possível transformar a vida de alguém. E assim, se a gente não tiver cuidado, a gente está contribuindo cada dia para que não somente a caneta do senhor Manuel Gomes esteja perdida por aí, mas quantas canetas estão perdidas? A caneta dos nossos filhos, a caneta da nossa geração, a caneta da nova sociedade que vem aí, depois que a gente se for desse mundo, desse Brasilzão, o que a gente vai deixar para para a outra geração? O que virá a ser a outra geração se a gente não cuidar dessa caneta que está sendo perdida de cada um dos nossos alunos, do que é o nosso futuro? Então a gente vê muito artistas por aí, famosos, cantando essa música e outros engraçadinhos dizendo que já encontraram a caneta do senhor Manuel. Mas eu vos convido também a fazer uma reflexão sobre isso e também fazer campanha, não somente para encontrar essa bendita caneta do senhor Manuel, mas que também vocês ajudem a encontrar as canetas dos nossos filhos, que às vezes não têm educação de qualidade, que às vezes não tem também por questão de formação de professores tão bem formados e que possam atender de forma melhor, simplesmente porque tem alguém que está contribuindo para que as canetas dos nossos filhos, a caneta da nossa geração, a caneta dos brasileiros venha realmente estar aí por aí jogada, ou mesmo até ser surrupiada, como se diz, ou subtraída por alguém. Beleza? Esse vídeo é só para fazer uma rápida reflexão. Eu disse que haveria de ser rápido realmente concernente a isso. E o final do vídeo, o final da música é interessante porque fala necessariamente, né, voltando um pouquinho, fala que era uma caneta azul e uma caneta amarela. Isso a gente poderia falar da arte. Os nossos alunos, os nossos filhos estão perdendo a criatividade porque às vezes alguém está lá roubando as suas próprias canetas, fazendo com que eles venham perder a sua caneta, a sua capacidade de criar, a sua capacidade de inovar e a sua capacidade de criar o seu próprio futuro. O final da música também fala que dentro na caneta, essa caneta está assinada, está marcada com o nome da pessoa que é o dono. E às vezes quando essas pessoas trabalham assim para surrupiar as nossas canetas, até as canetas dos nossos filhos, a caneta da nossa geração, essas pessoas se esquecem que nessas canetas estão registradas o nome de cada uma daquelas pessoas que são realmente os seus donos. Porque estudar é um direito, ter uma educação de qualidade é um direito que assiste a cada um de nós, a cada criança desse país. E às vezes essas pessoas, muitas delas estão realmente surrupiando nossas canetas. Que a gente possa enviar esses vídeos dessas canetas para os nossos políticos, para aquelas pessoas que a gente votou, deputados, senadores, quem quer que seja vereador, e mande para essas pessoas, mande, para que realmente eles possam refletir sobre essa questão da educação e que eles não venham contribuir, já que eles têm poder de criar leis, criar projetos que sejam benéficos à educação, que eles realmente não venham contribuir mais para essa questão dessa perda de caneta que já está absurda aqui no nosso país. Todo mundo perdendo suas canetas. A nossa educação melhorou, vem melhorando com o tempo, mas muitas canetas ainda estão por aí jogadas. Muitas delas não acharão mais seus donos. E aí fica a reflexão. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, manda para frente aí e deixa um comentário. A gente pode continuar essa conversa aí nos comentários, dê um joinha que isso é importante. Se quiser também acompanhar o nosso canal é sobre educação. Se inscreva no nosso canal aí, realmente a gente vai estar comentando mais sobre educação aí, beleza? Prometo que era só um parênteses sobre essa questão, que geralmente eu não faço essas análises aqui no canal, mas realmente é porque não deu para não fazer aqui mais, beleza? Até o próximo vídeo.